A gente abre essa edição trazendo aqui um assunto que divide opiniões: as fogueiras de São João. No início da pandemia, a Assembleia Legislativa proibiu o acendimento de fogueiras nas áreas urbanas aqui da Paraíba. A pandemia acabou e aí hoje os deputados revogaram a lei que determinava essa proibição. A maior parte da lenha já está cortada e pronta para ser vendida. Mas a quantidade que Lídia tem hoje nem se compara de anos atrás. É que desde o início da pandemia de Covid-19, as fogueiras ficaram proibidas nos centros urbanos do estado. Uma medida que comprometeu e muito a renda extra que a comerciante fazia nesse período junino. Foi devagar por causa da proibição, né? Caiu muito, a gente vendia 50 sem fogueira e vendeu só 10 assim, porque é só para decoração. Mas nessa terça-feira ela recebeu a notícia que promete aquecer novamente as vendas, já que as fogueiras estão liberadas em todo o estado. Maravilha, a gente agora está tudo feliz, vai poder vender fogueira. A lei estadual que proibia as fogueiras foi elaborada com o objetivo de se evitar o agravamento das condições respiratórias com a fumaça. Como a matéria tratava especificamente do período pandêmico, estava sem validade. E em votação no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados decidiram pela revogação. A Casa ainda discutiu a possibilidade de atualizar a lei, retirando a condição de validade à pandemia. Só que a maioria decidiu pela revogação, anulando assim todos os efeitos. Olá, muito boa noite a todos. A gente continua trazendo os desdobramentos dessa decisão da Casa Legislativa, começando, que para essa revogação passar realmente a valer, vai depender ainda da sanção do governador João Azevedo. Ou seja, essa decisão da Casa hoje vai ser encaminhada aí para o Executivo e aí cabe ao governador sancionar ou não essa revogação. Mas a gente também lembra, que essa lei, naturalmente, ela já está sem validade, porque no texto especificava que ela tinha validade durante o período de pandemia. Pandemia essa que, felizmente, a gente já conseguiu vencer. A gente também tentou ouvir a Secretaria do Meio Ambiente daqui da capital, a SEMAN, só que eles não puderam nos atender hoje, mas enviaram uma nota à nossa produção. A SEMAN está orientando a população que evite acender fogueiras apesar dessa permissão. E a orientação é a seguinte, que as pessoas diminuam pelo menos essa quantidade de fogueiras. De que forma? Por exemplo, numa rua, juntar a vizinhança e ao invés de cada casa acender uma fogueira, acender uma só, uma coletiva. É essa que está sendo aí a orientação da SEMAN por questões ambientais. Inclusive, orienta para que as pessoas comprem madeira legalizada para também evitar aí desmatamento, a retirada de madeira ilegal. A SEMAN também, aí nessa nota enviada para a gente, lembrou que a Secretaria Municipal de Saúde decretou situação de emergência em saúde aqui em João Pessoa por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Essa situação de emergência vai até julho, então, e tem o objetivo de facilitar as ações da Prefeitura para se conter os avanços aí dessas doenças, para que eles também possam desenvolver ações para atender as pessoas que estão sendo acometidas. Então, diante dessa situação, aí a SEMAN pede que as pessoas tentem aí fazer essas fogueiras de forma coletiva para diminuir a quantidade na cidade e assim não prejudicar a saúde de quem está aí com alguma doença respiratória. E ainda falando sobre o assunto, sobre saúde, eu vou conversar agora com o doutor Alexandre Araruna, ele que é pneumologista, para a gente tentar entender o que é que a fumaça traz de consequência para a nossa saúde. Doutor Alexandre, bom, puxando aí a origem dessa história, na pandemia foi criada essa lei para proteger a saúde de quem tinha sido acometido pela Covid. Passamos essa situação, mas a gente está vendo que tem muitas doenças respiratórias, especialmente aqui em João Pessoa, acometendo principalmente crianças e idosos. A fumaça realmente faz mal para esse público? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Boa noite aos telespectadores. De fato, em nada a fumaça pode ser saudável. Falo da fumaça da fogueira, a fumaça da queima da cana, a fumaça do cigarro, do vape, qualquer que seja, porque o nosso organismo foi criado, o trato respiratório, para absorver quase que exclusivamente o oxigênio, que é o que interessa ao nosso corpo.
Quando a gente sabe que a queima da fumaça, eu não vou falar nem da temperatura, propriamente apenas do produto decorrente da queima, milhares, dezenas, centenas de produtos, inclusive boa parcela destes invisíveis aos olhos, vão adentrar o trato respiratório. E eu posso falar desde as pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença, e a depender, claro, do tempo de exposição e da forma de exposição, elas podem ter queixas naquele momento ou um pouco depois daquele momento. Mas também, de forma muito especial, as crianças e pessoas que eventualmente sejam portadores de doenças respiratórias, das mais simples às mais graves. Essas sim, de forma especial, podem vir se incomodar, lembrando que a fumaça, apesar de eu estar distante da origem da fumaça, ela vai se distribuir pelo ar. E às vezes que eu esteja na diagonal oposta naquele quarteirão, naquele bairro, ou às vezes num local ainda mais distante, essa fumaça vai pulverizar lá no nosso ar, e ainda que eu esteja no meu quarto fechado, na minha janela fechada, e eu sendo portador de qualquer doença do trato respiratório, eu posso sim pagar o mal desta. Ou seja, então faz mal para quem é saudável, para quem tem algum problema de saúde, como os alérgicos também. Agora, quem está, por exemplo, no hospital lutando pela vida, a gente sabe, como o senhor disse, a fumaça ela se espalha, principalmente pela quantidade de fogueiras pela cidade. Então, para quem está acamado ou em casa ou em hospital, realmente isso pode gerar um agravamento do quadro? Pode, a depender, claro, da exposição, tá certo? De como é, imaginemos que um ambiente fechado seja pior ainda. Claro, num ambiente aberto isso se dilui, mas há pessoas que, independente da quantidade, que estão já num grau de instabilidade, como você acaba de mencionar, aquelas que estão talvez internadas em hospitais, aquelas que sejam portadoras de instabilidade respiratória, exemplo, o asmático, o bronquítico, o enfisematoso, as pessoas que já têm outras doenças menos comuns da pneumologia, mas que estejam de forma instáveis. E aí, num momento adequado, neste momento de exposição à fumaça, essas pessoas podem estabilizar e, sim, por que não também complicar. Doutor Alexandre, como é inevitável, a gente sabe que na noite de São João vai ter muita fumaça pela cidade. Para essas pessoas, né, que têm mais sensibilidade, que estão com a saúde comprometida, tem algum conselho que pode dar? O que é que elas podem fazer para tentar amenizar esses efeitos? O ideal é estar mais distante possível da região onde estão sendo acendidas as fogueiras ou ambientes com queimas quaisquer que sejam. Só que às vezes não é possível. Alguns destes momentos, essas pessoas se propõem a ficar no quarto fechado, tentam vedar a janela com a toalha molhada para as frestas impedir a passagem da fumaça, do cheiro. Mas alguns que já testaram sabem que isso não é conclusivo, mesmo assim adentra e mesmo assim a pessoa vai ficar exposta. Idealmente é a pessoa se distanciar o máximo possível e permitir, né, as pessoas de bom senso que estão usufruindo, que é bom e importante que as pessoas degustem o São João, uma festa saudável, eu particularmente gosto de São João, mas que o faça de uma forma mais solidária, entendendo que de alguma forma a gente tem que viver também de forma solidária nas nossas vidas. A nebulização pode ajudar nesse aspecto, ou seja, para dar uma hidratada nas vias respiratórias? A nebulização, vamos imaginar a nebulização só com soro, talvez seja a sua busca, Simon. Essa com propriedade hidrata, mas ela não vai resolver o problema, porque o problema não é só via aérea alta, vai ser na via aérea inferior, onde deve estar chegando, por exemplo, o processo secundário à queima da fumaça. Mas algumas pessoas que têm algumas doenças do trato respiratório, com alguns remédios específicos e orientado pelo seu médico de preferência, podem-se usar alguns desses elementos que podem se melhorar nestas pessoas específicas com o uso dessas medicações. Certo, doutor Alexandre, muito obrigado por conversar aqui com a gente. É como ele estava comentando aqui, né? Uma situação delicada, porque a gente gosta dessa tradição do São João, todo mundo cresceu, né, comemorando nessa data, né, perto de uma fogueira, se aquecendo, assando milho. Tem a questão dos comerciantes que a gente trouxe na reportagem, né, que eles precisam dessa renda extra que eles fazem nessa época, mas também tem a questão de saúde, tem muita gente aí sofrendo, tem os alérgicos, muita gente acamada também, e a gente fica aí sem saber, né, o que pensar. Bom, mas a decisão está tomada, vamos aguardar aí, ver se o governador João Azevedo vai sancionar essa revogação. Linda, é com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada pelas informações, tá, Simon?